Olá pessoal, estamos começando mais um programa Web Saúde. Hoje estou aqui com 3 convidados, meu amigo Paulo Vasconcelos, que é nutrólogo, professor da Faculdade de Medicina aqui do Ceará, Sérgio Alves, ex-atleta profissional, jogou por diversos clubes e hoje em dia trabalha como comentarista esportivo, e o meu amigo Júlio Queiroz, fisioterapeuta da área esportiva, ficou por 14 anos na Seleção Brasileira de Vôlei de Praia. Paulo, você trabalhou durante muito tempo num clube aqui do Ceará, né, da nossa região. Você foi médico lá do clube, andou por lá durante muito tempo e viu uma evolução do departamento médico. Me conta como é que você começou, como é que era esse departamento médico, existia o que lá? Então, Felipe, a questão do futebol, o futebol é algo cultural aqui no Brasil, é uma coisa que está incrustada na nossa forma de viver, até tem jargões populares, tem questão do ditado e tudo mais, enfim, faz parte da cultura brasileira. E assim como qualquer brasileiro, eu tenho também minha paixão clubística, e isso se aflorou quando eu me formei, e eu tinha como dar digamos assim, um aporte, né, profissional ao clube que eu gosto. Em termos de evolução do departamento médico, não só aqui no estado, mas no Brasil todo, houve uma evolução grandiosa. Cada vez mais existe novas pesquisas, novas ferramentas, novas amostragens, novas abordagens. O atleta, ele vive numa borda entre saúde e doença, porque ele exige o máximo, né, do corpo dele. Então, para que digamos assim, essa borda fique um pouco maior, né, para que ele consiga desenvolver mais a capacidade física, né, mental e de saúde, ele precisa desse aporte de conhecimento médico, fisioterapêutico. Todas essas áreas do conhecimento que entram no departamento médico, né, precisam ser, digamos assim, exploradas ao máximo. Até porque o esporte visa exatamente isso, a questão do objetivo que é ganhar, que é transpor limites, né? Então, tudo isso tem a ver. E houve realmente uma evolução muito grande aqui no nosso meio. Houve uma capacitação tanto de profissionais, né? Por exemplo, no meu caso, eu entrei no futebol como médico, né? Generalista, a gente se forma na faculdade e a gente não tem mais digamos assim, uma especialização, a gente tem que se formar. Então, é notório que o médico busque esse conhecimento por meio de cursos e tudo mais. E assim, a medicina do esporte aqui no Ceará ainda era insípida na época que eu me formei, já está com 10 anos aí, na época que a gente se formou, né, que a gente é contemporâneo. Então, houve um aumento, há agora grupos de estudos, a formação de até residência médica em medicina do esporte. Então, na verdade, não é só medicina do esporte, você é ortopedista, então tem uma valência muito grande de várias especialidades que atuam no esporte. Perfeito. Sérgio, quando você chegou lá no clube, né, no clube aqui da capital, como é que era esse departamento médico? Era organizado, existia uma academia, existia fisiologista, existia fisioterapeuta? Como é que funcionava esse departamento médico? O departamento médico era muito deficitário, não resta dúvida. Hoje está totalmente mudado. Antes não existia fisiologia, o massagista às vezes era o próprio médico. Hoje não, hoje dentro do clube ou dos clubes estão mais profissionalizados. Em cada setor tem o seu profissional e isso faz com que o atleta tenha um tempo a mais exercendo a profissão. Júlio, você trabalhou durante muito tempo também na área do futebol, né, num clube aqui da nossa capital. E como é que era a atuação lá? Você atuava mais na prevenção de lesões ou mais no tratamento do jogador já lesionado? Como é que funcionava na tua época o departamento médico? Bem, Felipe, como o próprio Paulo e o Sérgio acabaram de falar, essa evolução de 16 anos, 10 anos para cá, ela é grandiosa. Quando nós chegamos realmente no clube, só se tratava com gelo, aquela luz vermelha, que muitos até hoje ainda brincam com esse estigma que a fisioterapia carregou durante anos. E, aos poucos, com a evolução, com a exigência, com a tecnologia, que, ao meu ver, é uma das coisas que faz mais diferença na saúde de 10, 15 anos para cá, a tecnologia, a possibilidade de avaliações, de software, de ferramentas para que a gente possa estudar, avaliar o atleta e, com isso, ter dados qualitativos, quantitativos,
para prevenir lesões, nos fez, durante esses 10 anos, mudar muito o cenário de reabilitacionistas, né, para prevencionistas. Então, a figura do fisioterapeuta hoje no clube de futebol, como no esporte de maneira geral, e isso é também um gancho que a gente tenta levar para a população, para os pacientes clínicos do consultório, é a prevenção, a fisioterapia preventiva. Paulo, em relação aos avanços da medicina no esporte, né, dentro do esporte, o que é que você tem para citar para a gente? O que é que realmente houve de avanço nessa área? Então, de forma prática, o jogador, ele não é jogador, ele é uma criança, né, que tem uma aptidão para o esporte ou para qualquer outro esporte, enfim, de forma geral. Então, ele começa desde a questão da capacitação com o psicólogo, ele vai analisar a estrutura, a questão genética. Hoje já existe teste genético para saber qual tipo de musculatura que você tem, qual tipo de carga física que você pode ter. Aí ele vai passar por uma avaliação física, a questão da cinética dos movimentos. Tem softwares que analisam a cinética do movimento. Porque você vê, hoje em dia, no esporte, muitos jogadores que saem da categoria de base, no futebol, no caso, eles já têm lesões ligamentares de joelho e tudo mais. Aquilo ali, na verdade, é uma ausência da formação básica do atleta, das cadeias musculares que protegem o joelho, enfim. Tudo isso, hoje, é analisado de forma factível e prática, tanto por testes genéticos, por questões de exames laboratoriais, questão de exame de imagem, você pode fazer uma ressonância e saber o porcentagem de gordura, de massa magra. Até o caso que foi mais evidenciado aqui no Brasil foi a questão do Ronaldinho Fenômeno, na época que ele foi jogar, retornar aos gramados, ele estava sobrepeso e o pessoal do Corinthians levou ele para fazer uma ressonância para saber a composição corporal, enfim, saber fazer essa categorização e essa evolução do atleta evita várias lesões e evita problemas, enfim, um atleta é muito caro, né? Então você tem que saber exigir dele, mas saber os limites dessa exigência. E só com o departamento médico atuante que pode ser feito isso. Júlio, em tudo isso que o Paulo falou, onde é que entra a função do fisioterapeuta nesse tipo de análise aí? Vocês trabalham também na prevenção, né? De tudo que ele falou. Onde é que você acha que o fisioterapeuta é importante? Nós costumamos dizer que a figura do fisioterapeuta ele é um avaliador cinético funcional. O principal papel do fisioterapeuta é isso. Então, avaliar a dinâmica do movimento, a qualidade do movimento, a harmonia do movimento. Se eu tenho, por exemplo, um jogador que ele tem uma composição corporal de uma cadeia muscular posterior em extremo encurtamento, isso predispõe ele a uma série de lesões. Então, eu tento evitá-la a partir de análises quantitativas, análises qualitativas de movimento. A partir desses dados, a gente começa a trabalhar com uma série de métodos, de técnicas que vão ajudar esse atleta a maximizar o seu potencial, né? Porque muitas vezes eu costumo brincar dizendo que o corpo parece um carro com freio de mão puxado. Se eu tenho uma cadeia muscular encurtada, eu consigo fazer movimentos, mas com a sobrecarga e com a chance de desgaste muito maior. O atleta de ponta, de alta performance, ele está bem sujeito a lesões, a gente sabe bem disso. E mesmo com todo esse avanço, a gente não consegue prevenir todas elas. O Sérgio pegou uma época, talvez antes dessas evoluções, e já teve alguns tipos de lesões também. Quais foram as lesões que tu considera mais graves, quais foram as que mais te atrapalharam, Sérgio, na carreira? Graças a Deus eu fui um atleta de poucas lesões, principalmente muscular. Mas eu tive algumas que, lógico, me prejudicaram. Uma delas foi em 2001, onde eu tinha uma lesão no adutor que eu não podia treinar. Eu só jogava. E de um dia para o outro, eu tinha que tomar um anti-inflamatório para poder atuar no jogo seguinte. E nesse período, de jogo a jogo, eu não treinava. Se fosse hoje, com certeza eu não teria que ter tomado a quantidade excessiva de medicamento anti-inflamatório que eu tomei, porque também sem a medicação e sem o que a medicina na época lhe oferecia, eu não iria jogar. Eu iria passar um bom tempo me tratando e não jogando. Então, para mim, até esse momento está sendo muito valioso, porque eu estou conhecendo algo que eu não conhecia quando atleta e não sabia hoje, depois de ter parado. Felipe, pegar um gancho aqui no que o Sérgio acabou de falar,
É justamente isso. A gente hoje sabe, através das técnicas de avaliação da cinemática, que a sobrecarga da musculatura adutora vem muitas vezes de um encurtamento da cadeia posterior. Isso traz um movimento mais forte a nível de pelve e essa musculatura dos adutores fica em excentricidade extrema. Aquela época se tratava localmente só a zona sintomatológica, com a fisioterapia local, com anti-inflamatório, com medicações específicas na região, mas o problema primário não era resolvido. Então, enquanto não se passou a conhecer o atleta como uma cadeia, como um ser humano como um todo, avaliando dos pés à cabeça, né, não se tinha o conhecimento de que outras regiões poderiam estar sendo a causa daquela região de sofrimento. Então, hoje, os clubes têm tecnologia para detectar isso e tratar de maneira mais rápida, que é isso que a gente tenta levar para a população também de maneira geral. Paulo, eu trabalhei um tempo lá no time do Ceará e o que mais me chamou a atenção foi a questão do vício dos jogadores em relação à medicação. Antes do jogo, eles chamavam, doutor, vem aqui, eu quero tomar o kit. O kit era medicação anti-inflamatória, né? E muitas vezes complexo B. Tinha jogador que só conseguia jogar se tomasse. E era a injeção mesmo. Tinha que fazer aquela aplicação injetável e ele ia para o jogo. Tu chegou a pegar muito isso também? Então, Felipe, isso entra a questão que o jogador, como qualquer atleta, é um ser humano. Então, vai que um jogo ele leva um terço lá no bolso e ganha, ele vai dizer, todos os jogos ele vai levar o terço. Isso é questão normal, faz parte. E assim como medicações. Às vezes, existe sim respaldo científico para complexo B, que melhora a performance, principalmente em climas quentes. Existe sim até respaldo bem representativo, mas isso aí é mais cabeça do jogador. Às vezes o vício, realmente é um vício. Ele aplicou um anti-inflamatório, mesma coisa de pirona, um diclofenaco, e aquilo ali deu certo, e ele vai ficar aplicando sempre. Por quê? Porque tem uma questão psicológica envolvida. Sérgio, na tua época de treinador de futebol, tu chegou a pegar esses casos, jogadores um pouco viciados ali com medicação? Com certeza, embora o meu tempo como treinador foi curto, e o que me deixava surpreso eram os garotos de 20, 22, 25 anos querendo tomar, em véspera de jogo ou após um treino, um relaxante muscular. O jogador, além do psicológico, tem muitos que, não tem aquele ditado Maria vai com as outras? Tem muitos jogadores que vê alguns jogadores tomando algum medicamento e quer tomar também, às vezes ele não sabe nem para que é, ele nem pergunta para que serve. Ele quer tomar porque está vendo que outros estão tomando. E eu, como treinador, eu não gosto, não aceito e acho que você deve se preparar durante o dia a dia para o determinado jogo, para o determinado compromisso que você vai ter. E não você ver os companheiros tomando algo ou você, no seu psicológico, achar que aquele medicamento vai elevar a sua performance dentro de campo. Júlio, pegando esse gancho em relação da medicação camuflar algum problema. Alguns atletas estão com lesão muscular principalmente, e estão camuflando ali com aquela medicação. Tu chegou a pegar isso, o que é que tu acha em relação a esse uso, né, inadvertidamente de medicação? Felipe, isso é um problema que a gente enfrenta e que o que a gente consegue fazer enquanto fisioterapeuta esportivo é ter uma proximidade maior com o atleta. Pelo fato do atleta ficar mais tempo em contato direto com o fisioterapeuta, porque ele fica afastado do grupo e fica lá no departamento médico, a gente vai criando um laço de confiança maior. E esse laço de confiança nos faz com que tenha uma abertura de conversa, uma abertura de jogo aberto, literalmente, tá? Para, muitas vezes, mesmo ele não tendo a sintomatologia de dor, a gente consiga captar dados informativos que nos faça ter uma atitude terapêutica que vai ajudar ele naquele momento. Perfeito. Gostaria de agradecer muito a participação aqui dos meus 3 amigos, Paulo Vasconcelos, Sérgio Alves e Júlio Queiroz. Se vocês também gostaram, podem curtir, podem compartilhar, podem se inscrever no canal. Aguardo vocês nos próximos programas Web Saúde.